começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola. Tradição é tradição, futebol é nacional. Quinta-feira, 26 de maio de 2023. Sejam bem-vindos, boa noite. No ar, no Mundo da Bola. Me amarro nesse timão, que joga com coração, que veste a camisa legal. É o povão do sul a norte, ligação no som mais forte do esporte. Na Com os trabalhos técnicos do Rafael Espíndola e a produção do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes, a gente começa no Mundo da Bola dessa sexta-feira falando de seleção brasileira. O Ramon, que é o técnico da equipe Sub-20, que está disputando a Copa do Mundo na Argentina, vai comandar a seleção principal mais uma vez na data FIFA de junho. Inclusive ele virá da Argentina para divulgar a relação dos convocados logo depois do jogo contra a Nigéria, válido pela terceira rodada da fase de grupos. O regulamento da FIFA determina que a convocação seja feita até 15 dias antes do início de cada data FIFA. E a próxima começa no dia 12 de junho. Desse modo, a lista precisa ser fechada até domingo. Seleção brasileira que enfrenta a Guiné no dia 17 de junho, que é um sábado, no estádio Cornellà El Prat, em Barcelona, e 3 dias depois encara o Senegal no estádio José Alvalade, em Lisboa. E quem está comigo aqui para falar sobre seleção brasileira agora é o Valdir Luiz, ou Valdir Ramon, tendo uma missão dupla aí, Valdir. Boa noite. Boa noite, um abraço para você, André Marques, para os amigos ligados no Mundo da Bola. Me lembrando o Ernesto Paulo em 1991. Que tinha uma missão tripla, era técnico do Botafogo, técnico da seleção olímpica e técnico da seleção principal. Eu acho que é muita pressão em cima do Ramon. Eu acho que a convocação, como a CBF é rica, viaja todo mundo a qualquer hora. Ele sai de Buenos Aires, larga a seleção, onde ele tem que estar... Tomara que classificado, né? Porque se perder para a Nigéria, ele volta de vez. Ele volta de vez. Já volta e já fica na barra. Então, e vem ao Brasil só para convocar. Não era mais cômodo ele mandar via internet, via WhatsApp, via vídeo, e a CBF divulgava? Quer dizer, mas são coisas da CBF. Essa data FIFA, eu não vejo que ela não representa nada em termos de amistosos. Só serve para encher o cofre da CBF. Mas, para os times é importante, porque os clubes vão parar e vai ter o período de treinamento, que nessa data FIFA não há jogo. Então aqueles que reclamam de falta de período de treinamento vão ter esse período com essa data FIFA. Datas, né? São isso, duas datas. São duas datas, no caso, né? Uma data para dois jogos, na verdade, né? A data FIFA. Bom, mas o Brasil, no caso, o Ramon, ele tem a questão do terceiro melhor, dos terceiros melhores colocados para avançar também no Mundial Sub-20. É uma possibilidade também, caso o Brasil perca o jogo contra a Nigéria. Vamos ouvir primeiro aqui o atacante Matheus Martins, falando justamente sobre esse confronto importante. Eu acho que vai ser um grande jogo, eles vão impor o jogo deles também, até porque eles também conseguiram 2 vitórias, o grupo deles também deve estar confiante, mas a gente é Brasil, a gente entra para vencer sempre e a gente espera fazer um grande resultado para conseguir a nossa classificação, que é o nosso maior objetivo. O torcedor brasileiro pode esperar muita garra, muita ousadia, muita união do nosso grupo, porque a gente vai correr, vai dar o nosso máximo para conseguir essa classificação e para a gente seguir em frente desse Mundial que é o nosso objetivo. Já o volante Ronald destaca a principal dificuldade que o Brasil encontrará contra os nigerianos. Não, a gente sabe que o time da Nigéria é um time muito forte, né? Então os duelos físicos ali vão prevalecer, mas a gente vai estar preparado para conseguir esses 3 pontos e conseguir a classificação. Ô Valdir, categoria sub-20, sub-17 é uma loucura, né? Porque o Brasil foi lá, perdeu para a Itália. Aí todo mundo imaginava, pô, Itália tá com um timaço, foi lá e perdeu para a Nigéria, a Itália perdeu para a Nigéria. O Brasil goleou a Dominicana, que é simples. Tem favorito esse Brasil e Nigéria? A Nigéria ganhou da Itália, que ganhou do Brasil. Rapaz, você viu, o Brasil fez um péssimo primeiro tempo contra a República Tomou 3 gols. Contra a República Dominicana? Não, contra a Itália, contra né? a Itália, perdão. Isso. E a República Dominicana amanhã, tomara que dê certo. Em 34 minutos, estava 3-0 para a seleção
da Itália. No segundo tempo, o Ramon deu uma mexida, a seleção melhorou, podia ter empatado até no abafo. Já o jogo de quarta-feira, isso não dá nem para analisar, porque o adversário é muito fraco. Eu acredito que o Brasil tem tudo amanhã para conquistar a classificação. Tem um time bom, e eu acho que o Brasil tem condição de vencer, principalmente se alguns jogadores que não atuaram bem, dentre eles o Andrei, que não vem bem. Já não vem bem há algum tempo. Já não vem bem com a camisa do Vasco. Já não tem jogado bem. Há muito tempo que tem entrado em campo, tem jogado. Eu acredito que o Marcos Leonardo, jogador que tem que ser titular. Eu acho que o Brasil amanhã tem todas as condições de passar e torço muito pelo Ramon. Acho que ele tem uma capacidade muito grande para comandar a equipe sub-20, quem sabe até pegar um grande clube de Série A. Ele é um bom treinador, eu torço para que o Brasil consiga amanhã um resultado positivo. E uma grande pessoa também, o Ramon Menezes, que foi um grande craque, né? Jogava muito. Grande craque. O melhor momento do Ramon foi no Vasco. Foi, aquele jogou período muito. de 96 a 2001, ele foi fantástico. Muito. Mas jogou também pelo Fluminense um curto período, junto com o Roger. A galera esquece um pouco do Ramon, porque o Ramon jogou com o Juninho, com o Felipe, com o Edmundo, com o Romário, com o Donizete, com o Luizão. Então o Ramon fica meio em segundo plano, mas ajudou muito. Mas é bom lembrar que o Pedrinho é reserva dele. Meio campo titular Nasa, Luizinho, Juninho e Ramon. É uma grande figura, foi meu vizinho, uma pessoa maravilhosa. E jogou no Botafogo. Em 2005 jogou no Botafogo. E me lembro dele que o último jogo do Campeonato Brasileiro de 2005 foi o Botafogo 2, Fortaleza 0. Eu fiz esse jogo. O técnico do Fortaleza era o saudoso Valdir Espinosa, que indicou inclusive o Ronaldo Angelim para a equipe do Flamengo. E o Ramon foi o último jogo dele com a camisa do Botafogo, ao lado do Luizão, que também jogou no Botafogo e foi campeão pelo Vasco. Verdade. 6h47 no horário de Brasília, e amanhã tem jogão aqui na Nacional. Flamengo e Cruzeiro, 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aliás, a CBF com uma atitude bem bacana aí, fazendo uma colocação contra o racismo, né? Um protesto contra o racismo nessa rodada de número 8 do Brasileirão. Luiz Ferreira está aqui para falar desse grande clássico do futebol brasileiro. Boa noite, Luiz Ferreira. Boa noite para você, André Marques, Valdir Luiz, Rafa Espíndola na mesa e você, ouvinte da Rádio Nacional. Destaque da emissora mais querida do Brasil, Flamengo e Cruzeiro, show de bola nacional abrindo amanhã, 18h15, com André Luiz Mendes, Valdir Luiz, Rafael Monteiro e Bruno Mendes. O técnico Jorge Sampaoli, ele ainda está muito preocupado com a preparação física do Flamengo. Segundo ele coloca uma série de coisas, diz que o time não consegue ser intenso do início ao fim das partidas, por isso que o time tem caído muito no segundo tempo. Mas hoje ele teve uma boa notícia. Aliás, teve duas boas notícias e uma notícia ruim. Vou começar pela notícia ruim para o torcedor do Flamengo. Arrascaeta ainda é dúvida para a partida contra o Cruzeiro amanhã no Maracanã. Porém, contudo, todavia, entretanto, e todas as outras conjunções adversativas que existem na língua portuguesa, Matheus França e Léo Pereira treinaram e não devem ser problemas para o jogo de amanhã. Vamos ouvir o técnico Jorge Sampaoli falando, inclusive, sobre essas questões físicas do Flamengo. Ter más intensidad no ataque, más verticalidad, muito tempo de jogo, pero siempre digo a misma coisa, pouco tempo, jogos muy seguidos. Então, mantener a intensidade com tanto jogo a vezes é complicado. Esse aí, o técnico Jorge Sampaoli. Falando do Cruzeiro, o técnico Pepa deve ter o retorno do Matheus Vital ao time, que ele não vinha jogando, deve ser a novidade. O zagueiro Luciano Castan, irmão do Leandro Castan, que passou pelo Vasco, ele fala sobre essa semana de treinamentos e o jogo contra o Flamengo. Semana boa de preparação, de recuperação também, a equipe está concentrada, focada, se preparando bem para irmos lá no Rio e fazer um grande jogo. É um momento maravilhoso, feliz por esse momento, de estar vestindo essa camisa, e a gente espera poder ir lá no Rio fazer um grande jogo, ajudar meus companheiros, para que a gente saia de lá com um grande resultado. Agora, André Marques e Valdir Luiz, Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Cruzeiro têm a mesma pontuação no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro está à frente do Flamengo nos critérios de desempate, mas está 12-12 na pontuação. As duas equipes têm uma campanha razoavelmente semelhante. E Luciano Castan fala sobre esse bom início da Raposa no Brasileirão.
É um início de campeonato muito bom, a gente espera dar continuidade, né? A gente sabe que é difícil de manter esse nível, mas a gente tem trabalhado forte para manter esse nível, conseguir ter as nossas vitórias, e a gente espera ir lá no Rio e conseguir mais uma e fazer um grande jogo. Esse aí, o Luciano Castan, lembrando o show de bola nacional Flamengo e Cruzeiro, 18 horas e 15 minutos sábado, Andrezão. Ô Valdir, o Cruzeiro está com 12 pontos e o Flamengo também, o que na minha opinião mostra o seguinte: o Cruzeiro pontuou mais do que se esperava e o Flamengo menos. Perfeita a tua análise. O Flamengo se esperava muito mais do Flamengo. E o Cruzeiro, ninguém esperava. Eu acompanhei, você transmitiu o jogo do Flamengo, né? Não foi. Flamengo e Bahia, eu transmiti. Junto comigo. O Flamengo ganhou aquele jogo ali, onde jogou mal, principalmente no segundo tempo. Com 2 a mais no segundo tempo. Com 2 a mais. No jogo de domingo, a vitória do Flamengo não foi uma vitória justa, mas futebol na primeira justiça. O Corinthians merecia pelo menos um empate. Fez aquele gol do Léo Pereira. Jogo para empate. Quarta-feira o Flamengo jogou muito mal no Libertadores. Libertadores. Era jogo para empate como foi. E o Cruzeiro, André, eu assisti segunda-feira Cruzeiro e Cuiabá. O time do Cruzeiro se ressente muito de um jogador que começou aqui no Vasco, que é o Matheus Vital. Ele não jogou segunda-feira, o time sentiu muito. O Cruzeiro fez uma partida muito abaixo do que eu vinha vendo o Cruzeiro muito jogar. Abaixo. Ele perdeu para o Cuiabá e o Cuiabá teve mais oportunidade de fazer o segundo do que o Cruzeiro empatar. Só nos contra-ataques. Amanhã é outro jogo. Sim, amanhã é outro jogo, é Flamengo. Mas sendo no Maracanã, acho que o Flamengo tem uma dose de favoritismo. Se eu fosse o técnico do Flamengo, o Jorge Sampaoli, eu não colocaria o Arrascaeta amanhã. Eu guardaria o Arrascaeta para quinta-feira. Por quê? Quinta-feira é decisão. E amanhã não. Amanhã é um jogo que é bom. Claro, é bom você somar 3 pontos. Mas não é um jogo decisivo. Mas se perde amanhã, chega pressionado quinta-feira pra caramba, não chega não? Olha, o André, eu acredito que não, por um motivo, é uma outra competição. Se ele perder quinta-feira, aí começa a pressão maior, porque é uma Copa que o Flamengo luta por mais um título. Amanhã, se perder, ele tem a justificativa, mas se for eliminado pelo Fluminense, aí a pressão vai começar e muito forte. Vai, com certeza. São 6h52, horário de Brasília. Tá na hora do Momento Estádio. Com Wagner Gomes. Os ingressos estão esgotados para o primeiro jogo da final do Novo Basquete Brasil entre Franca e São Paulo. O jogo será no sábado no ginásio Pedrocão, em Franca, às 15 horas. A equipe de Franca teve uma campanha melhor, por isso o primeiro jogo é em casa. Os outros 2 serão na quadra do São Paulo, no ginásio do Morumbi. Caso haja necessidade dos jogos 4 e 5, eles serão em Franca. É a primeira vez que as equipes se enfrentam na final do Novo Basquete Brasil. Foi realizado o sorteio na última quinta-feira dos confrontos de chave principal de Roland Garros. A tenista Bia Haddad enfrentará a alemã Tatiana Maria na estreia do Grand Slam da França e o Thiago Monteiro terá como adversário o francês Benjamin Bonzi. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes. E domingo tem Corinthians e Fluminense aqui na Nacional. Eu vou dar o recado aqui no microfone da mais querida. E o Rodrigo Ricardo traz todas as informações do duelo. Domingo é dia de Fluminense e Corinthians na Rádio Nacional. O clássico vai acontecer no Itaquerão, em São Paulo, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão vem de um empate sem gols contra o Argentino Júnior pela Libertadores e ocupa o 18º lugar da tabela do Brasileirão com apenas 5 pontos. O Corinthians ainda busca a primeira vitória sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo. Nós avançamos. Se o Corinthians estivesse muito bem, eu não estaria no Corinthians. Então nós pegamos uma situação no Corinthians desconfortável, nós estamos trabalhando a parte emocional, envolvendo os jogadores. Então, cara, eu entendo 8 jogos, mas eu estou projetando lá para frente. Já o Fluminense vem de derrota por 1-0 para o The Strongest, jogando na Bolívia a 3.625 metros acima do nível do mar. O tricolor carioca está no 3º lugar do Brasileirão com 13 pontos. O técnico Fernando Diniz poupou todos os titulares em La Paz. Apenas o goleiro Fábio entrou em campo. A tendência é que o Flu venha com força máxima contra o Corinthians para quebrar uma série de 3 partidas sem vitórias. Não é questão de incômodo, é uma coisa que a gente não quer que aconteça, mas aconteceu pontualmente.
Acontece do mesmo jeito que ganhou de 5, ganhou de 7, ganhou de 4, coisa que acontece. Então não é preocupação, é trabalhar para que a gente volte a marcar e mais do que marcar, que a gente volte a vencer. A Nacional acompanha as emoções de Corinthians e Fluminense a partir das 6h15 da noite, neste domingo, com a narração de André Marques, os comentários de Mário Silva, a reportagem de Rafael Monteiro e o plantão de Rodrigo Campos. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo. Ô Valdir Luiz, Fluminense ontem poupou, então chega tranquilo para esse jogo. Chega tranquilo, o André que é titular, entrou na metade do segundo tempo, acompanhou o jogo, o Arias também, o Fábio, como disse o Rodrigo Ricardo, jogou de início e foi o responsável por o Fluminense perder só por 1-0. Então o Fluminense vai com tudo. O Corinthians, amigo, não tem jogado mal não, hein? Ele empatou com o Argentino. Só um detalhezinho aí pra gente corrigir, o jogo é 4 da tarde. 4 da tarde, 15h45 começa. Amanhã que é 18h30. Então, André, o Corinthians criou muitas situações de gol, perdeu o Paulinho, uma volta do Renato Augusto, que deve entrar no decorrer do jogo. Tá na hora do Corinthians quebrar uma série negativa de 7 jogos sem vencer. Se perder esse jogo... Se perder, a pressão começa muito grande em cima do Vanderlei. Alguns jornalistas corintianos estão começando a chamar o Vanderlei de ultrapassado. Então a coisa começa a complicar no Parque São Jorge. Mas, Valdir, o elenco do Corinthians é tão ruim assim? Não é tão ruim assim. Não é ruim, mas você veja bem, tanto é que ele barrou o Fagner, botou o Bruno Mendes de lateral, é fase. Ele está esperando a janela. E quando ele colocou alguns meninos da base, colocou o Matheus Bidu, que veio do Guarani, botou o Wesley, botou outro menino chamado Felipe. Ele quer dar uma rejuvenescida, né, André? Porque o Paulinho agora sentiu o joelho e vai parar um tempão. O Renato Augusto não pode ter aquela sequência de jogos. Então é um time que está precisando um pouco mais de rejuvenescimento e alguns reforços. Mas não é um time para estar na posição que está na tabela, não, hein? É verdade. O Luiz Ferreira, você fez aqui um gesto para mim. Você quer falar alguma coisa, Luiz Ferreira? Na verdade, temos informações chegando aí. Alexandre Pato, eu ia falar Alex Pato, você vê como é que Alexandre Pato. Alexandre Pato, ou Alexander Duck, como você preferir. Está de volta ao São Paulo. O São Paulo anunciou acordo com o jogador hoje à tarde por meio das suas redes sociais. É a sua terceira passagem pelo São Paulo. Dessa vez o Pato vai ter um contrato até 31 de dezembro, com possibilidade de renovação para a próxima temporada, André. O Pato também nasceu, né? Ele é uma aposta, né? É uma aposta, não a qualidade dele, que ele é um bom jogador. Mas a qualidade dele aparecia há 10 anos atrás, pelo menos 10 anos. Ele estava jogando nos Estados Unidos, que a competitividade é mínima, mas o São Paulo fez um contrato de risco que eu acho válido. Eu também. O Flamengo fez um contrato de risco em 2009, compete e foi campeão brasileiro. Até porque, se o Pato jogar bem, ele ganha um reforço, pô. Ganha um reforço e, na minha opinião, o São Paulo está correto, fez um contrato até dezembro, com progressão e, acima de tudo, pelo desempenho. Então, acho que vai ser um reforço para o São Paulo. Se eles... Claro que a gente não vai querer que seja o mesmo Pato de 2006, mas se ele for pelo menos 70% do que era, São Paulo já está no lucro. Tem mais alguma coisa aí, Luiz Ferreira? Tem mais uma coisa, sim. O Vasco enfrenta amanhã o Fortaleza lá na Arena Castelão e o técnico Maurício Barbieri já sabe que não vai poder contar com o Robson Bambu e com o atacante Juan Cruz. Eles ficaram fora da lista de relacionados. Um possível time que entra em campo amanhã, vamos chegar aqui: Léo Jardim, Pumita, Capasso, Léo e Lucas Piton, Jair Galarza Barros, Peck, Figueiredo e Alex Teixeira. Falar em janela, aí tem um time aí que também está esperando essa janela aí, ansiosamente. Dessa janela. Olha, eu não gostei dessa escalação não, hein? Tomara que dê certo, torço muito pro Vasco recuperar, mas dessa escalação do Barbieri, tomara que dê certo. Não me agradou, mas ele é o treinador, ele tem o ônus e o bônus para escalar o time. Ele vai botar o Alex Teixeira de centroavante, já que não tem o Pedro Raul. E bota o Galarza, eu não colocaria o Galarza, eu faria um outro meio campo. O Barros é um menino que tem condição de ser titular. Eu acho que o Vasco tem que fazer os seus pontinhos, somar seus pontinhos e esperar a janela, para dar uma qualificada nesse time, para não correr risco. Valdir Luiz, boa noite, bom fim de semana, hein, Valdir? Para você também. Você não está comigo domingo? Não, lamentavelmente não, mas estarei segunda-feira contigo aqui. Segunda-feira estamos juntos. Grande abraço, amanhã estarei no jogo do Flamengo com o Cruzeiro. Isso. E domingo estarei lá assistindo o Botafogo. Valeu, um abraço, Valdir. Boa jornada domingo. Luiz Ferreira, um abraço, hein? Até domingo, que eu tô por aqui na área, hein? Bom fim de semana, galera. No Mundo da Bola volta segunda, 6h40. Tchau!